Bom, vamos direto ao ponto. Olha só esse número: 25,9%. É uma estatística que assusta, não é? Segundo os dados do IBGE, essa é a porcentagem de casais que acabam se divorciando depois dos 50 anos. E pensa bem, isso chama muita atenção porque, em tese, essa deveria ser exatamente a fase de curtir a vida dois, sabe? Aquele momento em que os filhos já cresceram, já estão criados e o casal finalmente tem tempo um para o outro. Mas, no lugar de mais união, a gente viu um pico de separações. Então, o que será que realmente está acontecendo nos bastidores desses casamentos quando eles chegam nessa idade? E aí, diante de tanta distância, de tanta frustração em casa, surge uma pergunta que é super importante, principalmente para quem quer ser um bom companheiro e apoiar a parceira nessa fase. Será que o amor simplesmente esfriou? Ou será que são os hormônios ditando as regras? A gente tem a mania de achar logo que o casamento acabou, que a paixão sumiu de vez, ou que os dois ficaram incompatíveis do nada. Mas olha, a medicina mostra um cenário bem diferente pra gente. Na maioria das vezes, o amor está ali, vivinho, só que soterrado debaixo de uma verdadeira tempestade biológica que vira o corpo e a mente de cabeça para baixo. Navegando pela menopausa como parceiros. E é exatamente por isso que o foco da nossa explicação de hoje é a compreensão mútua. A nossa grande missão aqui é entender essas mudanças biológicas profundas da menopausa e da perimenopausa, justamente para proteger e fortalecer a união conjugal. Adotando essa perspectiva de quem está ali para apoiar, a gente vai desvendar como o corpo funciona nessa etapa. E, claro, usando fatos médicos no lugar de achismos, para que os casais consigam enfrentar essa fase como uma verdadeira equipe e não como adversários. E é aqui que mora o maior desentendimento de todos. De um lado, a gente tem a suposição emocional. Sabe quando bate aquele sentimento de que a outra pessoa não tem mais paciência, que está distante, fria? Mas aí do outro lado, a gente olha para a realidade biológica. Ocorre uma desregulação hormonal muito, mas muito severa. É uma queda brusca de estrogênio, de progesterona, de testosterona. Isso fragiliza demais o estado emocional e causa mudanças físicas reais. Sabe aquela falta de paciência repentina? Muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a personalidade. É só o resultado de uma mente que está temporariamente bagunçada pela falta de hormônios. Quando a gente entende isso, a culpa vai embora e abre espaço de verdade para empatia. Agora, precisamos falar sobre intimidade e trazer clareza usando os termos médicos corretos. A dispareunia é uma condição super real que afeta uma porcentagem gigantesca de mulheres nessa fase. O que acontece é que com a queda do estrogênio ocorre um ressecamento e até uma atrofia vaginal. O resultado, aquela intimidade que deveria ser um momento maravilhoso, se transforma em algo extremamente doloroso. O apetite sexual desaparece, mas é porque existe uma barreira física de verdade ali, entende? Não é falta de amor pelo parceiro, de jeito nenhum. É uma questão de saúde geniturinária que precisa ser encarada com muita seriedade e, claro, com respeito médico. E aqui a gente lembra de uma frase super conhecida: uma só carne. Esse é o ponto crucial aqui, sempre fundamentado no respeito mútuo. O casamento é uma união sagrada. Isso quer dizer que uma tempestade biológica enfrentada por um, bom, é enfrentada pelos dois. Quem está do lado não pode simplesmente ficar assistindo de braços cruzados, não é? É preciso compreender as dores, a confusão mental e essas barreiras físicas todas que a parceira está vivenciando. É caminhar lado a lado, tendo a certeza absoluta de que esse é um desafio do casal e não um problema isolado da mulher. Mas olha, por outro lado, e falando isso com muita delicadeza, a gente também precisa lembrar de uma dinâmica super importante dentro de casa. Um companheiro de apoio é um ajudador, não um para-raio para frustrações. Embora essas mudanças hormonais sejam incrivelmente difíceis e tragam, sim, momentos repentinos de raiva ou de tristeza, o parceiro amoroso está ali para dar apoio. Ele não deve ser usado como um alvo para descarregar todo o nervosismo ou frustrações incompreendidas. A compreensão mútua exige que os dois cuidem um do outro, mantendo sempre o respeito e a gentileza, até naqueles dias em que a biologia parece jogar contra a gente. E como a gente coloca tudo isso na prática? Os casais não precisam ficar lutando no escuro, viu? Aqui vão os passos. Passo 1. Diálogo aberto. É sentar e conversar com sinceridade sobre o que estão sentindo, sem nenhum tabu. Passo 2. Buscar um médico especialista, mas fazer isso juntos. Tem que ser alguém atualizado, que realmente escute as queixas de ambos. E o passo 3. Avaliar a possibilidade de uma reposição hormonal. Buscar esse auxílio especializado jogando no mesmo time é com toda certeza a ferramenta mais poderosa para resgatar a intimidade e a alegria do lar. E por que os especialistas falam tanto dessa reposição hormonal hoje em dia? Bom, os benefícios médicos explicam tudo.
Quando ela é bem avaliada e indicada por um bom profissional, a reposição funciona quase como uma operação de resgate. Ela restaura a saúde geniturinária, tira a dor da jogada e devolve a libido. Além disso, traz de volta aquela energia física que parecia ter sumido de vez. E o mais importante de tudo, devolve a paz mental. É literalmente devolver para o corpo a matéria-prima que estava faltando para ele funcionar em harmonia de novo. Mas, atenção ao detalhe que quase todo mundo esquece. Os companheiros também devem verificar seus níveis hormonais, para evitar o distanciamento mútuo. O homem também passa por mudanças, a famosa andropausa. Uma queda na testosterona masculina pode causar aquela apatia, falta de energia e um distanciamento enorme dentro da própria casa. Então, se o relacionamento está esfriando, é vital que os dois investiguem a saúde hormonal. É um apoiando o outro nesse cuidado médico para não deixar que a distância se instale silenciosamente entre o casal. Chegamos agora à seção O Poder do Estilo de Vida, Nutrição e Exercício. Afinal de contas, os hormônios sozinhos não vão fazer milagre nenhum se o corpo não estiver muito bem preparado. E aqui a gente quebra um mito bem antigo: cardio excessivo de alto estresse versus o treinamento de força para proteger as articulações. Por muito tempo, acreditaram que ficar horas correndo na esteira era a salvação para tudo. Mas a verdade, nessa fase da vida, o excesso de cardio vira um estressor gigantesco. Ele joga o cortisol, que é o hormônio do estresse, lá nas alturas e isso inflama o corpo todo. A realidade da medicina esportiva atual mostra que o caminho é a musculação. O treinamento de força constrói músculos que são fundamentais para o metabolismo e funcionam como uma armadura de verdade, blindando as articulações contra o envelhecimento. Certo, mas como aplicar isso no dia a dia? Esses protocolos de treino são super eficazes. Olha, ninguém precisa morar na academia, viu? Menos tempo, só que com muito mais foco, traz um resultado infinitamente superior. Sessões focadas de 45 minutos já são ideais. O esquema é o levantamento de peso progressivo e exigindo um pouquinho mais do corpo aos poucos, focando naquela conexão mente-músculo, prestando atenção de verdade no movimento. E o cardio? Ele entra, sim, mas de forma leve. Aquele cardio na chamada zona 2, onde dá para conversar sem perder o fôlego. O objetivo ali é só beneficiar o coração, sem estressar os hormônios. E na alimentação, a mudança de mentalidade tem que ser a mesma. O suporte nutricional precisa ser adequado. Ingestão de proteínas, carboidratos essenciais para dar energia e gorduras saudáveis para a metabolização hormonal. Passar fome, esquece isso. Dietas super restritivas não funcionam mais e só destroem a massa muscular que deu tanto trabalho para conquistar. A gente precisa de proteína para construir músculo, de carboidrato como combustível e, crucialmente, da gordura saudável no prato, porque é ela que ajuda o corpo a metabolizar e produzir os hormônios essenciais. E a melhor parte é um estilo de alimentação super gostoso que o casal pode curtir junto. E tudo isso nos traz a essa reflexão final, que é a grande pergunta que fica: como caminharemos lado a lado nesta bela nova metade da vida? O envelhecimento e as mudanças biológicas vão chegar, isso é inevitável, mas o distanciamento no casamento, esse não é. Com diálogo aberto, muita empatia sincera e o apoio fantástico da ciência médica e dos bons hábitos, os casais têm todas as ferramentas nas mãos para reacender a união. A resposta começa quando a gente entende que cada desafio que é enfrentado junto não destrói, ele só fortalece ainda mais aquele laço lindo que foi construído ao longo dos anos.